Bom dia para você. Bendito seja o nome de Jesus por esses últimos estudos que estamos tendo. Irmãos, eu estou impressionada com a mensagem do grande conflito. Nós já lemos ano após ano, só que nunca havíamos tido tanta visão sobre os mínimos detalhes desse livro. Que bênção de Deus para esses últimos dias. Mas em contrapartida, eu tenho visto também que uma multidão de pessoas, assim como Satanás agora deve estar atormentando muito para que muita gente não estude, porque esses são os principais capítulos. Eu tenho certeza do que eu estou lhe falando neste momento, em que as pessoas deveriam estar aumentando a quantidade de gente para saber e para ouvir. Satanás nos distrai com uma série de outras situações, ou mesmo como esta situação da natureza humana, a gente acaba desistindo das coisas. Você vê que as pessoas elas não terminam as suas escolas, elas não terminam o que começam, mas em nome de Jesus não pare, eu lhe imploro, não pare. São os capítulos principais. Nós precisamos estar envolvidos com essa verdade. Ontem estudamos como é que acontece o perdão nos livros do céu. De que jeito que estão ali gravados as minúcias do que falamos, do que pensamos e do que somos. E nós podemos, pela graça e poder de Deus, ir ao santuário celestial e resolver essa situação, porque Jesus está lá por nós. Hoje nós vamos estudar por que existe o sofrimento. Você vai entender de forma clara como é que o mal é erradicado, de que jeito que foi que Jesus fez isso. Eu vou orar por você agora. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, nós estamos nas Tuas mãos e rogamos a Ti a Tua bênção. Realiza a Tua obra de redenção em nossa vida, pela graça e pelo poder de Jesus. Em nome dEle, lançando essa oração para o lugar santíssimo agora, onde Jesus está por nós, é que eu rogo e agradeço. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Queridos, nosso estudo de hoje, ao nos explicar por que existe o sofrimento, nos dará uma visão clara, aberta, de como é que as coisas funcionam lá no céu, diante de Deus, a visão de Deus sobre o que acontece aqui na Terra. Para muitas pessoas, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põe em dúvida como tudo isso pode existir sobre o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, se Deus é tão bom, por que é que Ele permite o mal? Hoje você vai entender isso. Se você já viu alguém dizendo isso, já ouviu alguém comentando isso, é tua chance de hoje explicar sobre isso. Eis um mistério para o qual não encontram explicação, e em sua incerteza e dúvida tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus, a grande tocha do Senhor. Aqui estão as respostas. Estas respostas são essenciais à salvação. Existem os que em suas pesquisas concernentes à existência do pecado se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Existem coisas que Ele nunca disse. Por isso não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para dúvida e astúcia aproveitam-se disso como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, no entanto, deixam de ter uma compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal devido a terem a tradição e a interpretação errônea obscurecendo o ensino das Escrituras Sagradas. Eles não entendem o que a Bíblia fala relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo, aos princípios que regem seu trato com o pecado.
É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar uma razão à sua existência. No entanto, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como a disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça de Deus e a benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de Deus não haver sido Ele, de maneira alguma, responsável pela manifestação do pecado e de não ter sido, nem ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. Houve uma rebelião, mas Deus não foi o responsável. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável desculpá-lo. E desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é aquela que é dada na palavra de Deus. Você se lembra qual foi que nós estudamos anteontem? Quebrantamento da lei de Deus. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor. É o fundamento do governo divino. Assim, antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, imparcial. O amor de uns para com os outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito. E o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16. E tanto para Cristo como para o Pai, todo o céu mantinham lealdade. Eu preciso ler uma parte a respeito disso para que você entenda a beleza do que eu estou falando. Observe aqui. Olha o que o Senhor Deus diz. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de uma perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Você vê que o Senhor Deus não tem desejo que nós o adoremos às cegas, que nós venhamos a estar com Ele, porque Deus pediu, eu vou fazer. Não, é uma adoração inteligente. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade que Deus dá. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. E antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, de 12 a 15. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas diz o profeta: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 6, Isaías 14, 13 e 14. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem.
E cobiçando a honra que o infinito Pai conferia a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim for honrado, tudo era paz e alegria. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes, para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si mesmo a ruína. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos unicamente suscitou o espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido ele se tornou. Que coisa terrível. Aqui, quando a gente lê sobre isso, é um negócio muito sério. O que é orgulho? Observe isso daqui para que você entenda. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e almejava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hóstia celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens e, mais que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido como soberano do céu, igual ao Pai e poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto Lúcifer não era permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por quê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria ter Cristo a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer? Imagine, era ciúme, era inveja. Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Você já percebeu que é assim que nós fazemos? Quando a gente fica mal com uma coisa, quando a gente tem inveja, quando a gente se incomoda com alguém, a gente faz de tudo para depreciar o que a pessoa faz. Foi isso que Lúcifer fez. Operando em misterioso segredo e escondendo durante algum tempo seu intuito real, sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se para suscitar um desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Visto serem de natureza santa, insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Procurou arregimentar as simpatias a seu favor, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu. Olha que perigo! Dizia, olha, vocês se saírem de Deus vão ser livres, a fim de, por este meio, poder alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Você sabia isso? Ele foi longamente suportado no céu. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão sob a condição de que se arrependesse e submetesse, então ele permaneceria ali. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitas poderiam conceber foram feitos a fim de convencê-lo de seu erro. O espírito de desabor nunca antes tinha sido conhecido no céu. O próprio Lúcifer nem sabia e nem via a princípio para onde estava a encaminhar-se. Não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos. Mas sendo-lhe demonstrado que seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro. Sabia que uma vez ele se convenceu, ele sabia que estava errado. E de que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Houvesse ele feito isso, e poderia haver salvo a si mesmo e a muitos anjos.
Por esse tempo não havia ainda renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Ainda que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu mistério, teria sido reintegrado aos outros anjos, caso houvesse desejado voltar a Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e estivesse satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Isso é muito sério. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Aí é a guerra aberta. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra de engano. A fim de conseguir as simpatias dos anjos que tinham estado sob suas ordens, ele fez o que ele pôde. Mesmo o fato de que Cristo o advertira e aconselhara foi permitido de maneira a servir a seus desígnios traidores. Àqueles cuja afetuosa confiança mais intimamente os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhes a liberdade. Dessa falsa interpretação das palavras de Cristo, passou a prevaricação e a falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele e os próprios anjos fiéis. Olhe bem, a todos quanto não pôde subverter e levar completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus. E com o fim de sustentar sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recorreu à falsa interpretação das palavras e dos atos de Cristo. Era sua tática tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério e, mediante artificiosa perversão, lançava a dúvida às mais compreensíveis declarações de Jeová. Seu elevado cargo, em tão íntimo contato com a administração divina, emprestava ainda maior força às suas alegações. E muitos eram induzidos a unir-se em rebelião contra a autoridade do céu. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante essa sua obra até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como anjo querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do mundo, pasme para pensar agora, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. E ardilosamente apresentava o lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas, fraude, a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, e disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter, ou ver para onde estava levando essa obra. Satanás fora altamente honrado, sendo todos os seus atos de tal maneira revestidos de mistério que difícil era desvendar aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não parecia o mal que em realidade era. Até ali não ocorrera ele no universo de Deus e os seres santos não tinham qualquer concepção de sua natureza e malignidade. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Satanás, a princípio, ocultara sua obra sobre uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a honra de Deus e estabilidade em seu governo e o bem de todos os habitantes do céu, ao mesmo tempo em que incutia o descontentamento no espírito dos anjos a esses que eram subordinados a ele, dava astutamente a impressão de que estava procurando remover as discórdias e o dissabor. Quando insistia em que se fizessem mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias a fim de preservar a harmonia no céu. Que mente essa de Satanás! Em seu trato com o pecado, apenas podia Deus empregar a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria: lisonja e engano. Procurava falsificar a palavra de Deus e representara falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo
ao estabelecer leis e regras aos habitantes do céu. Presta atenção. Bem assim é hoje. Deixa eu falar uma coisa com você. Do jeito que foi no céu, é hoje também. Pessoas que não estão próximas de Deus acham que regras são um problema, que regras não se precisa para certas pessoas, que não precisa isso, que toda essa força, toda essa pressão, entendem como pressão as regras que Deus coloca em sua palavra e na vida das pessoas que devem lhe servir. Então Lúcifer dizia que Deus não era justo ao estabelecer as leis e regras aos habitantes do céu, exigindo que suas criaturas submissão e obediência. Estava meramente ele dizia que Deus estava procurando exaltação de si mesmo. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como a todos os outros mundos, que o governo de Deus é justo e perfeita sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. Você precisa entender essa discórdia do coração dele. Observe isso daqui. A discórdia que seu próprio procedimento determinara no céu imputou a Satanás à lei e ao governo de Deus. Você percebe que Satanás odeia a lei de Deus? Por isso que ele não quer que você e eu estudemos a respeito disso. Olhe bem. Todo mal, declarou ele, ser resultante da administração divina. Quis dizer, olha, se vocês não tivessem feito isso, eu não teria sentido isso. Olha que sério. Alegou ser seu próprio objetivo melhorar os estatutos de Jeová. Portanto, necessário era que demonstrasse a natureza de suas pretensões, provando o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. Ai, que arrogância! Achou que poderia... Olha, eu vou melhorar o governo de Deus. Ó. A sua própria obra deveria condená-lo. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Por isso que Deus teve que esperar. Deus disse, olha, é isso que você está fazendo, eu vou ter que provar diante de todo o universo quem realmente está com a razão. Por quê? Porque o Senhor Deus, ao deixar Lúcifer agir, estava mostrando para o universo qual era o resultado de sua ação. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Se Satanás tivesse sido destruído, olha, houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a sazonar, a chegar no limite, a chegar aonde chegou hoje aqui no mundo. Para o bem do universo, através dos séculos sem fim, deveria Satanás desenvolver mais completamente seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob uma sua verdadeira luz por todos os seres criados, para que para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. Essa rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. E você já está percebendo isso? Você já percebe o resultado do pecado? Quando a gente diz o seguinte, é só você parar para observar. Satanás diz, não é para ter casamento. Deus diz, é para ter casamento. Não é assim? E qual é o resultado de não ter casamento? Qual é o resultado de dizer que você mesmo pode escolher a sua sexualidade? Qual é o resultado da homossexualidade? Qual é o resultado de dizer, eu mando no meu corpo, eu tiro um filho ou deixo o filho? Qual é o resultado disso? Como tem sido? Você tem que parar para pensar qual o resultado de criar os nossos filhos de acordo com a nossa cabeça e não com a cabeça de Deus. De acordo com os ditames que Satanás colocou da psicologia moderna. Você tem que pensar sobre resultados do pecado. As consequências do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que da existência do governo de Deus e de sua lei dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Também a história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda a
todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. Até o final da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Cuidado com a justificação. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso das habitações da bem-aventurança, o chefe rebelde confessou então ousadamente seu desdém para com a lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu intento conseguir a abolição da lei e que, livres dessa restrição, as hostes do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada e mais gloriosa. Deixa eu parar aqui. Viu que Satanás desde o céu já queria abolir a lei? Então quem foi que aboliu a lei? Quem tirou a lei do nosso mundo? Quem foi que tirou a lei da tua casa? Quem foi que tirou a lei do coração dos homens? Pare para pensar sobre isso. Concordando entre eles mesmos, Satanás e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido acusados, não teriam se rebelado. Para pensar sobre isso. Isso é muito sério. Quantos de nós dizemos assim: olha, eu só me revoltei, só fiz tal coisa porque você fez tal coisa. Eu só deixei essa casa porque você fez tal coisa. Eu adulterei porque tal... Não existe isso. Se você justificar os teus atos, se você der desculpas para os teus atos, não tem solução para você. Estará repetindo o que Satanás fez. Muito sério, não é? Muito sério isso. Olha bem. Assim, obstinados e arrogantes em sua deslealdade, procurando em vão subverter o governo de Deus, ao mesmo tempo que, blasfemando, pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressivo, o arqui-rebelde e seus seguidores foram afinal banidos do céu. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele, procuram romper com as restrições da lei de Deus, pretendendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. Você que está me ouvindo, que já ouviu um pastor dizer que a lei não é para ser guardada. Você que está aí, que de alguma forma prefere confiar em homens e não na palavra de Deus, em nome do Senhor. Isso é Satanás falando para você. É Satanás dizendo para o seu coração que a lei não é para ser guardada, que existe uma parte dela que foi abolida, que Jesus aboliu. Mentira, isso não existe. Isso é estratagema de Satanás, foi ele que inventou isso já desde o céu. A reprovação do pecado suscita hoje ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é advertida pelas mensagens divinas, Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar simpatia de outros em seu caminho de pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aqueles que os reprova, como se fora ele a causa da dificuldade da pessoa. Desde o de justo Abel até o nosso tempo, esse é o espírito que tem sido manifestado para com todos os que ousam condenar o pecado. Preciso ler isso aqui para você, olha só, presta atenção nisso. Quando eu paro para pensar nessas coisas, meu coração fica muito impressionado. Pela mesma representação falsa do caráter divino, por ele dada no céu, fazendo com que Deus fosse considerado severo e tirano, Satanás induziu o homem a pecar. E, logrando ser bem-sucedido nisso, declarou que as injustas restrições de Deus haviam motivado a queda do homem, assim como determinava a sua própria rebelião. Esse é um tremendo de uma armadilha que nós passamos também, de achar que nós temos razão de agir como agimos. Mas o próprio Eterno proclama em seu caráter: Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Banido Satanás do céu, declarou Deus a sua justiça e manteve a honra de seu trono. Quando, porém, o homem pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando o unigênito filho para morrer pela raça decaída.
Na expiação revela-se o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado, escolhido por Lúcifer, da maneira alguma era atribuível ao governo de Deus. Na luta entre Cristo e Satanás durante o ministério terrestre do Salvador, foi desmascarado o caráter do grande enganador. Nada poderia tão eficazmente ter desarraigado de Satanás as afeições dos anjos celestes e de todo o universo fiel como fez a sua guerra cruel ao Redentor do mundo. A ousadia, a ousada blasfêmia de sua pretensão de que Cristo lhe rendesse homenagem. Lembra disso? Quando Satanás foi lá pedir a Jesus que lhe adorasse. Lembra quando estava nas tentações de Cristo? Seu pretensioso atrevimento ao levá-lo ao cume da montanha e ao pináculo do templo, ao mau intuito do que se denuncia ao insistir com ele para que se lançasse da vertiginosa altura, a malignidade vigilante que o assaltava de um lugar para o outro, inspirando o coração dos sacerdotes e o povo a rejeitarem seu amor, e o brado final, crucifica-o, crucifica-o. Tudo isso despertou o assombro e a indignação do universo. Foi Satanás que promoveu a rejeição de Cristo por parte do mundo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus, pois viu que a misericórdia e amor do Salvador, sua compaixão e eterna brandura estavam representando ao mundo o caráter de Deus. Satanás contestava tudo o que o Filho do Homem visava, empregando os homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. O sofisma e falsidade pelos quais procurava estorvar a obra de Jesus, o ódio manifesto por meio dos filhos da desobediência, suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes, tudo proveio de um sentimento de vingança profundamente arraigado. Os fogos da inveja e maldade, ódio e vingança que se achavam contidos, irromperam no Calvário contra o Filho de Deus, ao mesmo tempo que o céu todo contemplava a cena com silencioso horror. Ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus, recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido: aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam. São João 17, 24. Então, com amor e poder inexprimíveis, veio a resposta do trono do Pai. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminada a sua humilhação, completara-se o seu sacrifício e fora-lhe dado um nome que é acima de todo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Olhe bem, apresentava-se agora, sem retoque, a culpa de Satanás. Ele revelara seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmíssimo espírito com que governara os filhos de Deus, que estiveram sob seu poder, teria ele manifestado se lhe tivesse sido permitido dominar os habitantes do céu. Se tivesse deixado Satanás lá, o céu seria como hoje é a terra. Pretendera que a transgressão da lei traria liberdade e exaltação. Viu-se, porém, que resultava em degradação e cativeiro. É isso que acontece com todos os que se entregam para esse tipo de situação. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e governo divinos aparecem sob sua verdadeira luz agora. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo a submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que, enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Viu-se agora que, para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governador do universo fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Viu-se também que enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado, pelo seu desejo de honra e supremacia, Cristo, a fim de destruir o pecado, se humilhara e se fizera obediente até a morte e morte de cruz. Deus manifestara sua repulsa aos princípios da rebelião. O céu
todo viu a sua justiça revelada, tanto na condenação de Satanás como na redenção do homem. Lúcifer declarara que se a lei de Deus fosse imutável e seu castigo não pudesse ser abrandado, todos os transgressores deveriam para sempre ser privados do poder e do favor do Criador. Alegava que a raça pecadora se colocara para além da redenção e, consequentemente, era a sua legítima presa. A morte de Cristo, porém, era um argumento em prol do homem, argumento que não se poderia refutar. A pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como Filho de Deus sobre o poder de Satanás. Assim Deus é justo e justificador de todos os que creem em Jesus. Aleluia! Mas não foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra e aqui sofreu e morreu. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei como esta deveria ser considerada, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável. Pudessem seus requisitos ser postos de lado e o Filho de Deus não necessitaria então haver dado sua vida para expiar a transgressão da mesma. A morte de Cristo prova ser ela imutável e o sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra o universo todo e nada menos que este plano de expiação teria bastado para fazer que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que te rebelastes contra mim e me roubastes os súditos do meu reino? O originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo em que declara ser imutável a lei, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No brado agonizante do Salvador, está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo, a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levara-o a dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, declara Deus, e te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais será para sempre. Isaías 14, 13 e 14, Ezequiel 28, 18 e 19. Quando vier aquele dia, ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Malaquias 4:1. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo. Diz a palavra de Deus: não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1:9. Aleluia! A lei de Deus, que Satanás acusara de jugo de servidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e de infinita sabedoria. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus! Que você agora, ao saber e entender perfeitamente como começa o mal, como se desenvolve o mal, possa erradicá-lo da sua vida, colocando Jesus no trono, Jesus dentro da sua casa. Em nome de Jesus, pela graça que é no nome de Jesus, segura na tua mão a oportunidade de servir ao Senhor. Amanhã nós vamos estudar o pior inimigo do homem e como vencê-lo, para que você possa compreender quem é o pior inimigo do homem. É uma chance que estamos tendo de estudar estas verdades. Eu vou orar com você agora, dizendo em nome de Jesus que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para a graça e para a misericórdia do Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus do Universo, louvado seja o teu nome. Abençoa essa pessoa em casa. Ajude para que ela faça esse trabalho missionário de passar avante estas verdades. Que ela não fique só para ela e que hoje, Pai de amor, ao ajoelhar-se, lembre-se do lugar santíssimo onde Jesus está por nós e que pela graça e poder de Deus está provado que o mal não presta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.